É sexta-feira aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Eu sou Rafael Campos e já já tem Reinaldo antes. Eu só vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu sei que você quer receber muito mais sobre o que a gente publica diariamente aqui no metrópolis.com. Reinaldo Azevedo, quero te fazer uma pergunta nessa sexta-feira. Você está se sentindo dinâmico? Eu estou muito dinâmico. Você sabe que depois que o presidente Lula esteve com o Trump descobriu, afinal de contas, o dinamismo do valente povo de Garanhuns. Tá muito divertido tudo. Sobretudo a reação da extrema-direita, nós vamos comentar a respeito, né? Fizeram uma aposta errada, Vamos. enfim, é isso. É do jogo, né? Em política, isso acontece, né? É isso, Reinaldo. Olha, o Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, ele afirmou que esse humor entre o Brasil e os Estados Unidos mudou depois dessa reunião de ontem entre o Lula e o Donald Trump. O Amorim disse à CNN que o saldo do encontro, que durou 3 horas, foi muito positivo e criou bases políticas para o diálogo em várias frentes. O assessor de Lula acrescentou que os acordos virão das conversas entre ministros e técnicos. Qual é a sua avaliação dessas declarações do Mauro Vieira? Olha, rapaz, foi o melhor encontro possível. E aí, vamos lá, eu sempre fico muito satisfeito quando a gente faz uma análise, né, para o público, para quem nos acompanha, porque afinal de contas as pessoas ouvem jornalistas, analistas, etc., porque pretendem que essas pessoas detenham alguns instrumentos de análise um pouco mais dedicados, né, a enxergar a realidade. E aqui nesse programa se disse, né, que qualquer que fosse o resultado seria positivo para Lula, né? Eu usei a expressão que o Alckmin usa muito, que é o jogo, Rafael, do ganha-ganha, né? Então, para o Lula, era um jogo de ganha-ganha. Por quê? Se tudo corresse bem, como correu, extraordinariamente bem, excelente. Tanto é que a extrema-direita está aí desesperada, né? Depois nós vamos ver, até comparei com o Barão de Munchausen. Usei essa imagem hoje no meu texto, no Metrópolis, né? Vou explicar a razão. E se desse tudo ruim, né, como diz o povo, também bom, porque restaria a Lula a avenida bastante larga do debate sobre a soberania. Do debate sobre a soberania, tendo como referência, então, aquele que seria um agressor. Alguém ameaçando a nossa soberania, e eu vou falar em defesa, então, dessa soberania, porque, para usar uma expressão do poeta Gregório de Matos, e que eu gosto tanto, né, do século XVII, baiano, né, estaríamos nos opondo ao sagaz Brichote, né, aquele que tenta tomar as nossas riquezas. Mas isso não foi necessário. O Lula fez a defesa da soberania, mas num ambiente de paz, num ambiente de entendimento, num ambiente de concórdia, né? Também observei aqui, e é por isso que eu digo que eu espero que as pessoas se sintam num ambiente seguro de análise, né? Que não interessava aos Estados Unidos um confronto com o Brasil agora, até porque a reputação internacional do Lula é superior, é muito superior à do Trump. Notem, eu não estou comparando as economias, entendem? Eu não estou comparando a importância dos Estados Unidos no mundo com a importância do Brasil no mundo, do ponto de vista do PIB, da interferência, da capacidade militar, nada disso. Mas o Brasil, a despeito daqueles que gostam de detratar o país, né, sem razão, às vezes só por questões figadais ou só para fazer, sei lá, um certo tipinho de mau humor, assim, de mal-humorado e tal. O Brasil é um país importante para o mundo, né?
O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos para o mundo, não é o maior produtor, é o maior fornecedor, né? Mas um dos maiores produtores, um dos maiores produtores de commodities minerais, e o Brasil é a segunda reserva de terras raras do mundo, e isso é a fronteira da economia. Então, ter esse país tratado como se fosse um mero acostamento não interessa ao Trump. Então, não há nenhuma razão que os Estados Unidos passem ou tratem o Brasil de forma hostil. Existe um contencioso, esse contencioso foi levado, um encontro que deveria ter ali perto de 2 horas passou de 3, sinal de que a conversa foi virtuosa, criou-se uma agenda de trabalho e tudo aquilo que a extrema-direita que poderia acontecer, não aconteceu. Mais uma vez. Lembre-se, Rafinha, que eu sou especialista em achar pontos de pessoas. Né? E do Trump eu já achei o ponto G desde o primeiro dia. Bastaram 36 segundos na ONU ali, chega aqui junto, e pronto. Né? Depois a gente se encontrou na Malásia, deu química, e ontem deu química de novo. Né? Tanto é que a extrema-direita, especialmente a sua vertente fascistoide, né? Se bem que extrema-direita só tem vertente fascistoide, né? Eu me corrijo. Tem a direita não fascistoide. Pequenininha, cabe naquela Kombi que eu te disse. Né? E ainda sobra lugar. Então, a extrema-direita está inventando agora algumas teorias conspiratórias até muito divertidas, porque sem nenhuma sustentação. Mas eu até brinquei que aconteceu uma orgia semiótica num evento, né? O Trump recebeu o Lula no tapete vermelho. Isso é protocolo. Não é. Pode olhar. Ontem eu pedi a lista de Estado recebidos pelo Trump. Poucos ganham tapete vermelho. Nem sempre boas pessoas, é bem verdade. O Rei Charles, não, esse não foi. O Rei Charles ganhou tapete vermelho, afinal, nobreza, etc. O Putin, não é uma boa pessoa, mas o Putin tem o potencial que tem, né? No Alasca, no caso, o encontro. Né? Mas com direito a tapete vermelho. Né? O Bin Salman aí, porque a Arábia Saudita é o, enfim, parceiro estratégico mais importante que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Não é o que mais dá trabalho. O que mais dá trabalho é Israel, evidentemente, até pela delinquência do seu governo. Né? O governo do Bin Salman é também um delinquente político? Né? Porque ele pica as pessoas, põe no ácido, mas ele tem uma importância estratégica para os Estados Unidos gigantesca. Eu estou vendo aqui do ponto de vista da importância que os países têm para os Estados Unidos. E o Lula mereceu esse tapete vermelho. Esse tapete vermelho que alude, meu querido Rafael, gostemos ou não, a alusão é objetiva, ela não depende de subjetividades. Tem a ver com acordos republicanos, tem a ver com uma tradição do tapete vermelho que remete às questões da nobreza e até a apelos de natureza religiosa, mas tem a ver com o acordo do PT também. Né? E aí, quando eu vejo este M maravilhoso que está aqui atrás de mim, tem a ver até com Metrópolis, cara. Tá tudo aí. Então, o encontro foi o melhor possível. Né? Mas o que saiu de objetivo até agora? Tem uma agenda de trabalho. E dessas coisas também é muito importante a gente ver o que não aconteceu. Né? Então havia o negócio, a organização terrorista, o Comando Vermelho, não sei o quê. Essa questão está em debate, a parceria está em debate, a questão do PIX, e eles estão em cima disso, está equacionada.
praticamente, e agora se tem um grupo de trabalho para discutir a questão das tarifas. Bom, era o necessário. Mas também, em compensação, o Lula foi lá e deu uma de Flávio Bolsonaro, né? Ô, Trump, quer a minha terra rara? Eu dou a terra rara para você. Né? Tudo que você quiser, meu mestre. Né? E até a gente se junta contra a China, né? Porque eu, Flávio, adoro dar tiro no pé dos brasileiros. Porque quero me juntar a você contra o principal parceiro comercial que o Brasil tem. Né? Não, esse não foi o discurso do Lula. Esse não foi o discurso do Lula. O Lula tem discursos antes da chegada à conversa com Trump, críticos, por exemplo, aos ataques à guerra contra o Irã, porque é guerra, né? É uma agressão o que está em curso. E você gosta de Ayatollah? Não, imagina, eu no regime de Ayatollah, eu me pendurar no guindaste. Não gosto. Acho péssimo. Mas eu também acho péssimo que um país decida atacar o outro assim, vamos lá, a gente mata o governante. Não acho que seja assim que as coisas têm de ser resolvidas. Né? Quem acha que defenda, eu não acho. Né? Não gosto, mas evidentemente foi uma agressão. O Lula criticou essa postura, o Lula não endossou, embora dentro do limite do que cabia fazer, não endossou o sequestro do Maduro. Ele foi crítico ao Trump esse tempo todo. Né? Ele não foi sabujo ao Trump e não foi lá entregar as terras raras. Eu até acho que talvez o Trump, ninguém, não confundam as minhas palavras, né? Talvez o Trump tenha até um lado apreciável, que é não ter especial simpatia anímica por gente sabuja, por gente que se ajoelha. Porque ninguém respeita quem passa a vida de rastros, quem é poeira do chão, para lembrar um encarte de um disco da Bethânia de quando eu era criança. Né? Não pode alcançar os astros quem leva a vida de rastros, quem é poeira do chão. Né? Então, acho que ele respeita no Lula o quanto o Lula também se respeita nessa relação. O que não era, o que não acontecia com o governo Bolsonaro, por exemplo, que era um aliado automático. Nós passamos o ridículo, nós vivemos o ridículo de ter um Ernesto Araújo, que foi chanceler brasileiro, escreveu um artigo a respeito, né, ainda antes de ser chanceler, que o Brasil devia se ajoelhar na igreja de Donald Trump. Né? Não só ele propôs a sujeição absoluta, como ele ainda emprestou ao Trump as características do profeta de uma nova religião, porque cristianismo exatamente não é. Né? Se alguém encontrar na mensagem do Cristo alguma coisa que justifique violência, agressão, morte, guerra, por favor, mande cartas à redação e diga que passagem está. Na única passagem que um ato de violência de uma personagem de Cristo aconteceu diante dele foi quando ele, no ato da prisão, né, um dos seus aliados arranca uma adaga e até fere a orelha de um soldado e ele diz, recolha a adaga. Né? Que esse não é o caminho. Né? Então, cara, deu tudo certo. Né? Não vou chegar a dizer que o Trump se ajoelhou diante da igreja do Lula, que Lula não tem uma igreja, né? Mas o fato é que foi um encontro de chefes de Estado, um encontro maiúsculo. E Lula concedeu entrevistas posteriores, uma entrevista posterior, e falou sobre temas. E, bem, não fosse aquilo que ele disse, e o Departamento de Estado poderia desmoralizar o Lula e dizer, não, olha, não foi isso. Isso não aconteceu. Né? E, no entanto, aconteceu. Né? Eu, cara, sempre, eu tenho como princípio, assim, perdi, mané. A primeira coisa é admitir. Né?
Quando há uma quando você é derrotado numa perspectiva, numa análise, tá, opa, agasalha, derrota e marcha para frente, né? Agora, a extrema-direita está tentando inventar historinha, né? E está passando ridículo, né? Mas também isso não é novo, né, Rafael? Vamos convir. Não, não é novo.